Mais uma vez, seja muito bem-vinda, Áurea. Olá, Joyce. Obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes. Nós vamos hoje aproveitar a coluna para entrar um pouco na onda que está nas redes sociais da repercussão do filme Divertidamente 2. E vamos relacionar isso com a comunicação em público, com a exposição, que é algo que a gente aborda por aqui com frequência. Áurea, uma das novidades do enredo é a chegada de duas novas emoções, que é a vergonha e a ansiedade. A ansiedade vem rendendo muito nas redes sociais. Qual é a reflexão a respeito disso, Áurea? Muita gente se identifica com essas duas emoções, não é? Mas muita gente também, Joyce, não sabe lidar com elas no dia a dia. E eu não estou falando exatamente de momentos de grande exposição em que alguém está na frente de um palco, ou está diante do público, mas em qualquer situação. Às vezes até uma situação de pedir uma informação para um estranho, de levantar a mão numa reunião para fazer uma colocação e uma contribuição dentro da empresa ali que trabalha. Então, tudo isso envolve muito a gente no dia a dia e a gente acaba se afastando mais do entendimento dessas coisas quando coloca as emoções para debaixo do tapete, sabe? Como se você fosse escondê-las. E se você escondê-las, fizer de conta que elas não existem, elas magicamente vão deixar de existir e de te incomodar. Pois é, só que não funciona desse jeito. O ponto principal está no fato de que muitos de nós, e quem está ouvindo a gente agora pode até se identificar, exceto talvez os mais jovens, que a gente aprende ao longo da vida a não expor as emoções. Para o homem, isso é muito taxado como vai ser homem ou não vai? Engole esse choro, você não tem que se emocionar, isso é coisa de fraquinho. Para a mulher, ela também pode ser fraquinha, frágil ou louca, né, dependendo da emoção que ela expõe, ou desinibida demais. Então as pessoas vão tentando se encaixar nesse formato, entre aspas, que a sociedade quer de nós, e com isso as emoções vão ficando cada vez mais sequestradas, elas vão ficando limitadas, elas não têm ação, não têm espaço. Só que a gente não consegue lidar com aquilo que a gente não conhece. Por isso, o convite desse filme e o convite aqui que a gente faz na coluna semanalmente é para que as pessoas invistam no autoconhecimento, e isso envolve o conhecimento das emoções. No filme também mostra muito, pelo menos eu não vi a segunda parte, mas vi a primeira, e a gente já diz aqui, né, Áurea, não é um filme para criança, né? Assim, tem essa parte de animação, mas ela é para todos nós, é para nós adultos mesmo, e essa identificação é muito, mas muito intensa, com todas as emoções. Um pode até receber o recado perante a exposição de uma emoção específica nessa animação, mas todas valem, né? E aí eu queria te trazer isso também aqui para a coluna para você comentar, porque as emoções elas vão tomando conta e se a gente deixar elas ganham uma maior proporção, mas elas vão acontecendo às vezes ali ao mesmo tempo. O filme mostra isso também, né? A animação mostra isso também. Como fazer um pouco dessa administração das emoções para que não haja esse exagero na dose e aí o efeito, no caso, na comunicação, seja aquele contrário, né, do pelo menos imaginado, do esperado. Quem ouve a gente sempre vai achar que eu estou sendo repetitiva, mas é importante falar isso. Inclusive, é por isso que o nome dessa coluna é Se Liga. O recado é: se perceba, se ligue, acorde, esteja antenado, perceptivo, acordado, porque assim você vai prestar atenção, inclusive, na chegada das emoções no seu corpo. O filme retrata muito bem, tanto a primeira edição quanto a segunda, e lembrando, a primeira edição foi em 2015, quem não assistiu ainda pode resgatar esse filme para depois assistir o 2, mas também não tem uma ordem específica. Seria o ideal assistir primeiro o 1 para depois assistir o 2. E entrar no cinema, o adulto que está nos ouvindo, com o olhar de estudo, com a intenção de se estudar, e não apenas como acompanhante dos filhos. E mesmo porque não tem filhos, quem não vai acompanhado de criança pequena, eu fui em 2015 com uma amiga. Ela, inclusive, quando me fez o convite, eu falei: você tá de brincadeira, né? Você tá me convidando para assistir um filme infantil? E ela: não tem nada de infantil, você vai ver. E como eu gosto muito da área do autoconhecimento, já me liguei. Bom, emoções, posso tirar alguma coisa desse filme. Alguma coisa, Joyce? Esse filme é uma aula. É impressionante a profundidade com que as emoções são tratadas e trabalhadas, com exemplos simples, que está ali no mundo, no cenário, no de 2015, no cenário da criança. Agora ela já é adolescente, né, a Riley. Mas é possível você trazer isso para a sua realidade, a realidade do adulto, e começar a entender como essas emoções entram no seu corpo, como se a gente fosse um corpo vazio de emoções. Vai, imagina isso. E de repente, numa determinada situação, pula em nós uma determinada emoção. Como é que ela vem?
Por que ela chegou? Qual foi o gatilho para isso? E como é que ela avança no meu corpo? Porque ela chega mansinha, primeiro baixinha, né? Depois ela aumenta. Quem tem medo de falar em público normalmente comenta que quando fica sabendo que vai ter um momento de grande visibilidade, já começa a ficar tenso. A ansiedade já acusa ali que está viva. E depois isso vai aumentando, conforme a data vai se aproximando. Ou seja, quem é que dá esse espaço para a emoção se expandir dentro do nosso corpo? Somos nós. Por isso que é imprescindível, entender como a emoção caminha dentro de nós para a gente poder administrá-la. Senão ela fica, sabe, ela entra, faz a gente de refém, faz tudo o que ela quiser, deixa a gente no limite da ansiedade, depois você fica sufocado com a respiração curtinha, com o coração acelerado, mão suando, enfim, todos os sintomas físicos que quem tem medo de se expor já conhece. Por isso que é importante investir no conhecimento das emoções, para você desenvolver a chamada inteligência emocional. Áurea, muito obrigada por você fazer essa relação com a animação. E eu já deixo um convite para você e para todos os ouvintes. Amanhã, na quinta-feira, é dia da coluna Dicas de Cinema com Marden Machado. E o Marden já adiantou que vai falar do Divertidamente 2. Então é a oportunidade de também pegar esse aspecto do filme, mas acima de tudo ter essa resenha dele junto com a sua avaliação para ir até os cinemas e assistir a essa animação que promete e que vem rendendo e muito. Muito obrigada, viu, Áurea? Quero ouvir. Obrigada pela dica. Obrigada também, Joyce. Uma boa semana. Tchau, tchau.